Viveiros de Castro inicia o texto ressaltando a importância de Gilles Deleuze e Félix Guattari à sua geração de pesquisadores. Os dois pensadores evocam de pronto a mudança de orientação de pensamento que marcou a segunda metade dos anos 60. Viveiros de Castro salienta que, apesar da forte influência dos eventos do final da década em questão, a ideia com a qual as futuras gerações devem se preocupar é com um embate entre a ideia de revolução e a razão, grande suposta vencedora dos conflitos de maio de 1968, e que veio a sustentar a propagação do neoliberalismo e a consolidação da tecnopolítica das sociedades de controle. O autor ainda ressalta que para muitos o evento de 68 não acabou, ou sequer tenha começado, e que ele se encontra entre estes que ainda acreditam nos ecos daquela revolução e em sua influência para o pensamento da antropologia social, que tem em Deleuze e Guattari os seus maiores expoentes. Nessa perspectiva, Viveiros de Castro afirma que Deleuze e Guattari têm sua obra em relevância comparada à de pensadores como Michel Foucault ou Jacques Derrida, que já foram amplamente absorvidos por contracorrentes dominantes nas ciências humanas contemporâneas, inclusive a antropologia. Tais contracorrentes não fluíam com grande ímpeto na França na primeira década do novo século, e que, dada a importância destes pensadores, o autor nos surpreende ao afirmar que as relações entre filosofia e antropologia se desenvolveram essencialmente na academia anglo-saxã. Viveiros de Castro afirma ainda que muitos pensadores contribuíram para a mudança na disciplina da antropologia, como Heidegger, Merleau-Ponty, Foucault e Derrida, e que reagiram ao estruturalismo levi-straussiano dominante na década de 60. Enquanto que na França as relações entre filosofia e antropologia se afastavam, o pós-estruturalismo filosófico aproximou as duas disciplinas nos países de língua inglesa, a chamada French Theory, termo hostilizado pelas ciências humanas francesas. O curioso entrecruzamento se dá quando a antropologia anglo-saxã lança a mão da filosofia francesa dos anos 60 e 70, adicionando elementos do hábitos empírico-pragmatista indígena incorporadas pelas pesquisas antropológicas realizadas com os indígenas da América do Sul. A antropologia francesa se deixa influenciar por representantes da tradição filosófica do mundo anglo de rápida expansão na França do presente século. Poucos, mas notáveis pesquisadores defendem a reciprocidade de perspectivas como uma exigência constitutiva do projeto antropológico. Viveiros de Castro destaca que, referente à antropologia, há uma importante mudança de guarda geracional em curso. Essa mudança não caminha unanimemente na direção de um endurecimento das tendências registradas. Muitos antropólogos invocaram, em vão, a autoridade de Lévi-Strauss para se arrogar o papel de censores dos costumes da República, mas essa invasão política e intelectual se chocou com fortalezas de resistência dos dois lados, tanto dos antropólogos quanto dos filósofos. Viveiros de Castro sinaliza um otimismo em Lévi-Strauss ao perceber o começo de uma reavaliação histórico-teórica do projeto estruturalista. Ele diz que é difícil prever qual será o efeito sobre o campo deste acontecimento estrutural, que foi a entrada recente de Lévi-Strauss na Bibliothèque de la Pléiade. O volume da Pléiade dá testemunho da herança do estruturalismo antropológico, sendo melhor administrada na França pela filosofia que pela antropologia. Entre os estudiosos do estruturalismo se destaca Patrice Maniglier. Ele trouxe à luz a antologia do signo que, subjacente à semiologia saussuriana, é também consubstancial à concepção levi-straussiana da antropologia. A antropologia estrutural, para Maniglier,
é ao mesmo tempo empirista e pluralista, e a filosofia que a subtende é, sob todos os aspectos, uma filosofia prática, um Lévi-Strauss empirista, pluralista e pragmático. Vieira de Castro também destaca que a filosofia de Deleuze e Guattari foi percebida pelas políticas contraculturais que emergiram em 68, da arte experimental aos movimentos de minorias, em particular pelas correntes não essencialistas, como o feminismo. Foi incorporada ainda ao repertório conceitual de novos projetos estratégicos de antropologia simétrico-reflexiva e reivindicada por algumas disquisições influentes de inspiração marxista sobre a dinâmica do capitalismo tardio. Observamos aqui um deslocamento do foco de interesse nas ciências humanas para processos semióticos como a metomínia, a inicialidade e a literalidade, de privilegiar a pragmática em detrimento da semântica, valorizar a progressão sintagmática antes da substituição paradigmática e focalizar a coordenação paratática antes que a subordinação sintática. É o próprio signo que parece se afastar da linguagem. O sentimento de uma descontinuidade ontológica entre o signo e o referente, a linguagem e o mundo, parece estar em via de se tornar metafisicamente obsoleto. Estamos deixando de ser modernos ou nunca fomos. Assim, Vieira de Castro considera os estudos de Jessen, Deleuze, Guattari e Latour ao afirmar que assistimos ao colapso da distinção entre epistemologia, linguagem, e ontologia, mundo, e a progressiva emergência de ontologia prática, dentro da qual o conhecer não é mais um modo de representar o desconhecido, mas de interagir com ele, isto é, um modo de criar, de contemplar, de refletir ou de comunicar. Neste caso, a tarefa do conhecimento deixa de ser a de unificar o diverso sob a representação, passando a ser a de multiplicar o número de agências que povoam o mundo.